amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Neste período aí de quarentena, estamos fazendo aí nossas entrevistas por videoconferência. E nesta edição aí do Agropapo, nós vamos tratar aí da conjuntura aí das exportações de grãos, dos embarques, especialmente aí de soja e milho. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber nesta edição do Agropapo, uma vez mais, o Dr. Sérgio Mendes, diretor da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Dr. Sérgio, boa tarde para o senhor, como está? Boa tarde, tudo bem, e vocês? Muito bem. Bom, queria que justamente nesse começo o senhor pudesse pontuar, a ANEC vem até divulgando aí relatórios semanalmente, né, justamente do acompanhamento aí dos embarques de soja, de milho. Queria que o senhor pudesse pontuar aí como é que estão aí as exportações nesse momento, ao que parece caminham num ritmo normal, né? Vamos torcer para as coisas continuarem assim, tá? Tá normal mesmo, isso não quer dizer que não tenha havido sobressaltos, tá? Aqui e ali, quando havia alguma divergência entre prefeituras, né, e estados sobre o fluxo de mercadoria, isso no interior, havia uma preocupação muito grande também com a parte marítima, se de repente começassem a exigir exames, né, que retardassem o fluxo de navios. Tudo isso foi uma preocupação e ainda é, hoje, uma preocupação muito grande. Você pega, por exemplo, um fato pequeno, isolado aí. O caso, por exemplo, do puxador, né? Aquele que puxa o navio, né? Esses profissionais são pouquíssimos, tá? E dotados de alto conhecimento específico de nossos portos. Basta acontecer, e tem poucos, são poucos, você conta nos dedos, né? Se acontecer alguma coisa para um homem desse, para 2 ou 3, provavelmente a gente já vai ter problema. Então, é andar sobre uma on the edge sempre, entendeu? Sempre equilibrando. Felizmente, até agora, está tudo bem. Estamos até superando o ano passado, que foi um bom ano, né? Uhum. Agora, pelo que eu li nesses relatórios de acompanhamento aí da ANEC, a gente teve aí, não teve muitos embarques de milho, né? O senhor poderia dizer o porquê? Simplesmente porque não é a safra ainda, tá? A safra de milho de exportação é no segundo semestre, né? É do milho que vem de Mato Grosso. Quando você já colheu a soja, né? A soja de Mato Grosso é colhida, e aí, ao mesmo tempo que colhe, você planta o milho. Então, é lá para junho, julho, que você começa a ter milho, né? Então, mesmo assim, tem um pouquinho de milho aí. É coisa mínima. Mas, se você comparar, por exemplo, soja, que é o grosso, milho e farelo de soja, que é um pouquinho também, se eu comparar isso com o mesmo período do ano passado, janeiro, fevereiro e março, nós estamos 3.400.000 toneladas à frente. Não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Então, a gente tem que rezar para que a coisa continue assim, né? Uhum. Perfeito. E nesse já, vamos dizer assim, o que eu não me lembrava lá é o prático, né? Uhum. O camarada que faz a praticagem, que faz o orienta reboque os lá. navios, né? Uhum. E essas pessoas, eles têm que adentrar o navio, tá? Uhum. E tem que estar junto da cabine com o comandante para dirigir o navio, né? Não ter perigo de encalhar, quer dizer,
que eles conhecem muito bem cada porto, né? Então, esses homens são preciosos. E você veja, no começo, quando nós soltamos o primeiro informe, você não tinha voo para trazer o prático de volta, porque o mesmo, entendeu? É prático de portos aqui do sul que às vezes vão atender o norte, tá? Esse pessoal tem que fazer rodízio para dar vazão a toda a soja e tem que vir correndo de avião, entendeu? Então você veja o risco que eles estão correndo. Sim. Primeiro, junto da cabine, com o comandante, com distâncias que são menores do que 2 metros, tá? E depois em trajetos de avião, que sempre vão estar em contato com outras pessoas, ainda que não sejam aviões de carreira, tá? Se um desse acaba adoecendo, pode prejudicar todos os embarques, né? Ou o fluxo das exportações. Mas se você há pouco eu vi notícia que o Ministério da Saúde estava autorizando que 5% do pessoal que tinha parentes ou gente ligada que estava com corona, que esse pessoal se licenciasse. Então, por aí tudo bem, mas do nosso lado já não dá, entendeu? 5% é muito. Sim. Falando um pouquinho de um assunto da questão da guerra comercial, que acaba também envolvendo toda essa questão da pandemia aí, como é que ficou essa questão aí? Como é que está esse cenário aí em relação aos embarques brasileiros de soja? Por enquanto, é como eu te disse, tudo em ordem, porque nós estamos no primeiro semestre, né? Nós vamos concorrer com os americanos no segundo. Agora, é bem como você falou mesmo, é bem por causa da trade war, né? Da guerra comercial, porque em situações normais a gente compete bem e exporta naturalmente, né? A gente pretende que isso continue assim. Como eu já mencionei outras vezes, não pode haver interferências aí no meio, né? Eu fiz uma mal-entendidos e coisa que levem os chineses a ter uma interpretação assim ou assado, né? Uma Nós espécie somos membros da IGTC, né? International Grain Trade Coalition, que reúne produtores, é instituição privada, mas que reúne produtores e exportadores de grãos do mundo todo, né? E a gente teve notícia que havia receio entre os consumidores chineses de que faltasse mercadoria, faltasse soja, em razão dessas notícias aí que eles ouvem, entendeu? Então, eu preciso muito cuidado com isso, tá? O senhor, eu fiz uma recente entrevista até com o Marx Yankee, e ele fala que o ponto que precisa ser observado aí na questão da guerra comercial é se haverá algum dispositivo que, de certo modo, acabe privilegiando as exportações, por exemplo, dos Estados Unidos para a China. Ele falou que esse é um ponto que precisa ser muito bem observado por nós, né? Como é que o senhor avalia isso? Observado tem que ser mesmo, é como eu te falei. No início, eu já te falei, essa alegria toda é de primeiro semestre, né? Vamos ver como é que se comporta no segundo, né? E os americanos têm mais cacife para trocar com os chineses do que nós, né? Eles fabricam uma série, tem um intercâmbio comercial muito grande, né? Agora, os chineses, por outro lado, sabem que confiabilidade nessa parte de produto de primeira necessidade, soja, commodities agrícolas, o Brasil é altamente confiável, né? Altamente confiável. Então, sim. E com base aí enfim, na questão da Covid-19, de todos os desdobramentos,
A ANEC já fez algum cálculo em relação aos embarques do ano? Isso já mexeu em alguma projeção ou ainda não? Não, não mexemos em projeção. Nem para cima, pelo fato de estamos exportando um pouco mais, e também nem para baixo. Tá? Por enquanto, fica aqueles 74 bilhões que a gente colocou desde o início, 74 milhões de exportação de soja em grãos. Perfeito. Para a gente fazer uma síntese, um resumo da ópera, as operações estão correndo bem, a questão agora é aguardar o segundo semestre, o ingresso da safra americana, para ver como é que vai ficar. Né? Exato. E a tal história, rezar para que corra tudo bem, que essa praga aí vá embora e deixe a menor consequência possível, né? Uhum. Quero só aproveitar, não poderia não deixar de perguntar para o senhor essa questão, mas que o senhor pudesse fazer um registro, como é que está essa questão do imbróglio aí da tabela do frete, como é que ficou essa história toda? Olha, a tabela do frete, eu confio muito no bom senso que está havendo. Eu vou, em vez de fazer consideração técnica, que é uma coisa que o pessoal tem que ficar pontuando e acompanhando dia a dia. É um troço, é uma loucura isso aí, tá? Você pega meu celular, é um troço que não tem tamanho o número de vai e vens desse assunto para te pontuar em cima. Eu diria o seguinte, que da mesma forma que nós estamos confiando na ministra Tereza Cristina com relação a safras, exportações, isso tudo, da mesma forma nós estamos confiando no ministro Tarcísio na solução de problemas que possam aparecer, tá? Tanto do lado terrestre, com caminhoneiros, quanto do lado marítimo, com estivadores e papapá. Tá? Confiamos muito nesses dois ministérios. É isso que eu poderia dizer. Muito bem, doutor Sérgio. Quero agradecer uma vez mais a participação do senhor no Agropapo. Já é um grande chavão e bordão nosso que boa conversa acaba passando rápido. E agradecer uma vez mais. Vamos torcer para que a pandemia se encerre em breve e deixar o convite aqui também para que, quando as coisas se normalizarem, o senhor possa ir novamente lá nos nossos estúdios. Pode contatar a gente antes também. Nós vamos passando o informe para vocês, para todo o mercado, semanalmente, tá? Semanalmente. Hoje ou, no máximo, amanhã cedo, vocês estão recebendo já o terceiro informe, né? Que é a terceira semana que a gente está narrando. Né? Esses números que eu te dei, disso que estão aí, 3 milhões e 400 acima, já é desse último aqui. Já estou te adiantando, tá? Muito bem. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.